A escola é um ambiente contínuo de descobertas. O trabalho em equipe e o fortalecimento de amizades pode ser algo muito valioso para o futuro de uma criança. No episódio de hoje vamos entender por que o relacionamento se faz tão importante quanto o aprendizado acadêmico. Começa agora o programa Educação. O trabalho em equipe, como parte do desenvolvimento dos nossos alunos, é muito importante, porque permite revisar as habilidades sociais. E isso é interessante porque ajuda eles a serem empáticos e se relacionarem com seus colegas. Permite a eles serem mais assertivos, validar as emoções de seus amigos, aprender a negociar em situações de conflito. E isso contribui para que o ambiente que envolve nossos estudantes seja um ambiente onde a convivência seja harmoniosa. Uma convivência que, apesar das diferenças, eles se aceitem. Habilidades sociais são uma gama de comportamentos que nós adquirimos ao longo da nossa história. Comportamentos que têm relação com a forma de nós nos comportarmos em público, em um lugar. As coisas mais simples e as coisas mais complexas, desde pedir algo para alguém até conseguir conversar sobre emoções complexas, sobre emoções difíceis. Também são habilidades sociais. Então durante nossa história, a gente tende a desenvolver isso de uma forma assim natural. Só que ao longo do tempo, algumas coisas vêm interferindo nessa forma natural de desenvolver as habilidades sociais. Por exemplo, a solidão entre os jovens, entre as crianças, o distanciamento de convívio com várias pessoas, as famílias menores, tudo isso tem influenciado para que os jovens venham crescendo em um ambiente que não seja propício para o desenvolvimento natural dessas habilidades. É no trabalho em equipe que o indivíduo utiliza, reforça ou descobre novas habilidades. Dentro de sala de aula ou na hora do recreio, qualquer hora é hora para aprender a trabalhar coletivamente. Vamos conhecer no Colégio Adventista de Miraflores, no Peru, e no Colégio Adventista de Imperatriz, no Maranhão, duas iniciativas que promovem a interação dos alunos e colaboram na formação de habilidades sociais. Este é um colégio muito grande. É um colégio referência em toda a União Peruana do Sul. Esse colégio tem 3 turmas de cada ano. Se nós fizermos competição entre as classes, podemos dividi-los. Mas ao ter de A um grupo amarelo, de B um grupo amarelo e de C um grupo amarelo, ao juntarmos os 3, não teremos uma sala, e sim uma cor. O que nós tentamos durante o programa é isso, aproximá-los. Porque geralmente o prejuízo é que os da A têm uma condição diferente dos de B e os de C. De repente sejam os últimos da escola, e isso nós não queremos fazer. Nós queremos romper essas barreiras. Nós vemos a interação entre as seções da mesma turma e também os menores começam a observar os maiores como modelo. Então o amarelo do primeiro ano começa a ver seus colegas do 5º ano e começa a vê-los como modelo, como um grande amigo, como um conselheiro. Aos de 5º e 4º ano, aconselhamos muito a ter cuidado a lidar com os menores, porque os menores são os que vão ficar mais tempo no colégio e outros já vão sair. Então tem que formar líderes. Então veja, é toda uma cadeia. Não apenas fortalece a amizade, mas também prepara os maiores para serem líderes para os pequenos que têm muito a aprender. Nós começamos a desenvolver as habilidades, o projeto de habilidades sociais com as turmas de 9º ano. Por nós percebermos que os alunos estavam passando por problemas que nós não daríamos conta sozinhos. No ano passado, nós tivemos várias queixas de alunos passando por sérios problemas de automutilação, ideação suicida, solidão, discriminação, bullying. Então, todos esses problemas são grandes demais se nós tivermos que combater isso sozinhos.
Então a ideia foi criar uma rede de apoio para que os próprios alunos se ajudassem a vivenciar essas questões e também a criar resoluções para elas. Então os alunos passaram a ser também atores no trabalho de ajuda com esse público, para essas pessoas, né? Sobretudo as pessoas discriminadas. Nós conseguimos desenvolver um sistema para perceber quais as pessoas que são discriminadas em cada sala. Quais as pessoas que não estão incluídas nos grupos em cada sala. Então, a partir do momento que nós sabemos quem são essas pessoas, nós criamos estratégias para que elas sejam parte de um determinado grupo. Então, nós preparamos dinâmicas, eventos, sempre com o objetivo de incluir essas pessoas. O incrível é que isso se desenvolve de uma forma muito natural. E quando nós menos percebemos, essas pessoas que antes eram segregadas, excluídas, passam a ser incluídas nos grupos de uma forma muito significativa. Eles criam vínculos e isso faz com que eles tenham outra qualidade de vida. Nós tivemos uma diminuição muito grande das pessoas que praticavam cutting, a automutilação. Praticamente nós temos 0 pessoas que fazem isso na escola hoje. Sempre há casos novos, mas das pessoas que vivenciaram isso, nós praticamente acabamos com isso aqui na escola, com esse projeto que passou a incluir as pessoas. Cada classe é dividida em 5 cores. E na hora do recreio, todos os amarelos de todas as classes formam apenas um amarelo. Todos os verdes, azuis fazem um grande grupo, como vimos na atividade de hoje. Então, dessa maneira, quando pedimos, por exemplo, quando falamos, os participantes do primeiro, todos os grupos têm gente do primeiro, do terceiro, e dessa maneira se equilibram as equipes e podem participar. Tem como objetivo estimular a liderança, criar líderes, porque é isto que nos é pedido. Também o desenvolvimento e fortalecimento dos dons e talentos, porque também almejamos isso. O garoto canta, a menina toca algum instrumento, temos que promover isso. Se é esportista, queremos que continue fazendo melhor. O último ponto seria o desenvolvimento da amizade. Começam a se conhecer porque os grupos têm gente de todos os anos. Então nós vamos cumprindo os objetivos de cada plano, cada programa do colégio, e nós vamos direcionando-os no planejamento dos grupos e serve também para grupos de oração, grupos de trabalho em sala para desenvolver alguma tarefa, alguma solicitação. Então ali utilizamos os grupos. Quando falamos de companheirismo e amizade nessa etapa da adolescência, que estamos trabalhando com o nível secundário, é algo que é muito importante para eles, é muito significativo, é ter uma habilidade. Então, através do trabalho em equipe, que tem a ver com os trabalhos que temos em nosso colégio, consideração extrema com as aulas de tutorias onde eles fazem oficinas. Eles vão se interrelacionar de uma maneira afetiva, dando assim uma oportunidade que é importante. Como também é importante o que eles podem receber dos seus colegas. E destacar as diferenças, porque ter diferenças é muito bom, porque os ajuda a se complementarem como amigos e colegas, que trabalham por um objetivo, para alcançar uma meta que eles estabeleceram. A tendência dessa faixa etária é se isolar. Na verdade, eles inclusive usam as redes sociais com a tentativa de fazer amizades, de falar o que pensam, mas no mundo real, na maioria das vezes, são jovens, são adolescentes que vivem isolados. E isso cria muitos conflitos, inclusive o conflito da própria aceitação. Então esse projeto, ele é um projeto que ele tenta fazer ele lidar com as diferenças, lidar com suas dificuldades, lidar também com suas habilidades. E isso certamente vai influenciar no momento em que eles estiverem concorrendo no mercado de trabalho. Uma vez que no mercado de trabalho se requer saber lidar com conflitos, saber lidar com diferenças, trabalhar em equipe. Então, o projeto Criando Redes de Apoio, ele vem fomentar nesse momento esse tipo de amadurecimento para essa faixa etária. Essa atividade, em relação ao mercado de trabalho, é muito importante do ponto de vista que, quando falamos de ser humano, passamos por uma série de etapas e cada uma delas, de uma maneira ou outra, está vinculada.
Por quê? Porque nessa etapa da vida estudantil, como psicólogos, nós trabalhamos ou treinamos as habilidades sociais. Ao eles trabalharem isso, essas habilidades em treinamento formam parte de seus hábitos, formam parte deles como seres humanos. Ao trabalhar essas partes, como mencionado anteriormente, sendo esses hábitos em um contexto laboral, eles vão mostrar essa simpatia, essa empatia. Agora, mais do que nunca, em nosso país, está sendo mencionado, através do Instituto Nacional de Educação Tecnológica, que as empresas têm dado prioridade para pessoas com certas habilidades, como, por exemplo, a habilidade de se adaptar às novas tecnologias, a habilidade de conhecer o que são normas e regras, a habilidade de questionar suas atividades com qualidade. E este ponto que você perguntou, a habilidade de trabalhar em grupos, em equipe. Por quê? Porque desenvolvendo essas habilidades vai permitir que o clima no trabalho melhore. Se falamos de um bom clima organizacional, falamos da realização de projetos e da produção de um trabalho de maneira eficiente. Cada um dos nossos alunos que seja treinado com isso no contexto escolar vai ser muito mais fácil porque é parte de sua essência. Na prática, nós preparamos uma intervenção baseada em passos, em valores que nós trabalhamos a cada semana. Então, numa semana, a gente trabalha, por exemplo, a questão do autoconhecimento. Ou na outra semana, a questão de como eu posso conhecer o outro, como eu posso me colocar no lugar do outro. Então, eu separo um tempo, uma aula, né? Eu pego as aulas de religião, geralmente, e dentro desse momento em que a gente tem essas aulas, a gente faz dinâmicas, né? E às vezes a gente não faz dinâmicas ali na sala, a gente sai para o pátio para fazer alguma coisa mais lúdica, às vezes a gente sai para fora da escola também para visitar lugares que fazem parte do projeto, né? Nós visitamos asilos, pessoas em situação de rua também são parte do projeto, desenvolvendo a questão da solidariedade, né? Como eu posso ouvir, me atentar para essa dor do outro. Então, a gente separa isso em geralmente 10 semanas, mas a tendência desse projeto é que ele continue, mesmo no final dessas semanas, porque os alunos sempre têm algumas demandas que precisam ser trabalhadas em grupo. Então, o projeto de habilidades sociais, ele dura o ano inteiro, com essas turmas que são selecionadas para esse projeto. O que nós tentamos neles não é um garoto rebelde que lute pelos seus sonhos e passe por cima dos demais. Ao contrário, queremos que se ajudem. Por isso temos algumas estratégias para que o vermelho se junte com o azul, ande abraçados e trabalhem, porque existem atividades onde eles têm que trabalhar e isso também permite uma aliança, uma ajuda entre eles e onde eles saibam que esse é um exemplo que Jesus nos deixou. Ao lado da família e também da escola, as crianças desenvolvem habilidades e internalizam valores que perdurarão por toda a vida. Durante a fase escolar, algumas atividades podem colaborar na formação integral da criança. O trabalho em equipe, por exemplo, pode ajudar no desenvolvimento de habilidades como a autoavaliação, a paciência, o respeito ao lidar com opiniões diferentes. Além, é claro, dos objetivos acadêmicos propostos na atividade em grupo. O grande desafio é chegar até o ponto onde nós mudamos ou ajudamos a mudar a vida de alguém. Existem jovens hoje que são cada vez mais inacessíveis. Isso é um grande desafio. Quando nós percebemos algumas singularidades, algumas especificidades, nós percebemos assim que são barreiras quase intransponíveis. Mas quando nós persistimos nisso, esse jovem um dia ele vai estar com a gente, ele vai sorrir com a gente, ele vai se importar como nós ou com o que nós fazemos. Ao longo do tempo, a tendência é que esses jovens eles geralmente são tocados de alguma forma. É por isso que nós fazemos múltiplas atividades, com vários enfoques, porque se algo não toca aquele jovem, se algo não faz com que ele se importe com o envolvimento do grupo, outra atividade vai fazer. E nós sempre tivemos êxito, apesar de nós vermos alguns desafios grandes, né, como, por exemplo, a diminuição da discriminação, do bullying aqui na escola, que são desafios também grandiosos. Ao longo do tempo a gente percebe que isso se dissolve, que isso tem a tendência
diminuir e de até desaparecer em alguns casos. Nós temos turmas que eram muito divididas, que as pessoas não se falavam, turmas de 9º ano, que estudavam há muito tempo juntos, mas não se falavam, não se relacionavam. As turmas geralmente de 9º ano têm os grupos, né? Esse é o meu grupo e eu só me relaciono com essas pessoas. E no final do projeto, quando a gente percebe que a turma está muito mais unida, aquele aluno que ficava no canto hoje vai lá falar com aquele outro daquele outro canto, a gente percebe aí uma razão pela qual fazer isso novamente e replicar isso para outras turmas. As amizades aqui no Colégio Adventista, elas são fundamentais, até mesmo para o nosso entrosamento em sala de aula, né? A partir do momento que eu cheguei aqui no Colégio Adventista, fui muito bem recepcionado pelos colegas, sala de aula. Sempre teve aquele entrosamento, aquela compaixão pelo outro, né? Sempre aquela troca de favores, né? Sempre quando um precisava, o outro sempre estava ali para ajudar. E até hoje eu convivo com colegas assim, que sempre está ali na solidariedade para ajudar um ao outro. A gente não mantém essa amizade só aqui dentro da escola. A gente também leva ela para fora, né? A gente sai, entendeu? Em grupos, muitas vezes. A gente faz grupo de estudos fora da escola também. Tem aquele momento assim de liberdade, né? Que a gente vai para o shopping ou vai para algum outro lugar, passear, entendeu? Se entreter com alguma outra atividade, entendeu? Fora a escolar. Depois da formatura, eu espero ainda conter essas amizades, né? Porque realmente a amizade é uma coisa que a gente leva por toda a vida, né? Muitas vezes a gente pode se encontrar ou algum estado, algum outro estado, até mesmo aqui dentro da nossa cidade, né? E eu espero assim que nossa amizade dure pelo resto da vida, né? Porque é uma coisa muito fundamental a gente ter amizades, tanto onde a gente está, como em base de escola ou emprego ou faculdade. É sempre bom a gente ter amizades, né? Porque torna até aquele meio mesmo uma coisa melhor para se viver, né? Um ambiente melhor, ao caso. Temos tido um espaço para recreação, onde podemos compartilhar um tempo com nossos colegas de outras turmas. E que não são os mesmos amigos de sempre, os mesmos amigos de classe. São pessoas que eu tenho trocado uma palavra ou duas no recreio. Mas não tivemos tempo para uma conversa. Recreios como esses, temos a oportunidade de nos socializar melhor. E assim, quando saímos para as ruas, podemos dar um melhor desenvolvimento ao trabalhar com outras pessoas que não conhecemos antes, mas que vamos conhecer. Porque falando de um ponto não recreativo, mas acadêmico, saindo do colégio e indo a uma universidade adventista ou não, e não vai chegar ao professor e falar: eu não vou conhecer essa pessoa porque não me interessa. Temos que aprender a nos socializar, a lidar com todos os tipos de pessoas, e não somente com aqueles que se parecem com você. Não criar mais problemas, mas sim solucioná-los. Quando falamos sobre a participação em trabalho em equipe, permite o companheirismo. Esse trabalho em equipe permite a realização de colaboração mútua, traz um objetivo determinado. Quando falamos de alcançar um objetivo determinado, significa que eu vou assumir uma responsabilidade. Significa que nossos alunos não vão somente assumir uma responsabilidade, mas vão também contribuir para alcançar esse objetivo. Quando tem essa atitude, nós consideramos que esse espírito solidário permitirá que não somente o que participa cresça, mas ainda produza uma atividade e que seja de todo eficiente. Por isso, consideramos que o trabalho em equipe foi um incentivo muito importante, ainda mais em nossa sociedade, onde tem características de personalidades que muitas vezes geram conflitos. O tema de não saber interiorizar a tolerância não vai permitir que possa somar ao trabalho em equipe, mas, ao contrário, somar as coisas negativas da nossa sociedade, a violência, muitos conflitos, muitos desacordos, e não crescemos nesse aspecto.
Os maiores problemas que nós temos hoje dentro de organizações são problemas relacionados à convivência. Como eu posso suportar essa pessoa se ela se comporta de forma totalmente diferente da que eu me comporto? Como eu posso trabalhar junto com ela se ela organiza as tarefas dela de um jeito e eu organizo de outra? Se até a fala dela me irrita, como eu posso tolerar melhor isso? Então, nós ajudamos os jovens a entenderem isso desde cedo aqui na escola, para que quando eles tiverem a oportunidade de desenvolver isso de forma mais nítida e com, às vezes, maiores desgastes, eles já tenham alguns mecanismos e um repertório mais amplo, né? O nosso objetivo maior é que eles tenham um repertório amplo de habilidades sociais. Eu não saiba apenas me relacionar com um grupo, com algumas pessoas, mas eu saiba me relacionar com várias pessoas, em várias circunstâncias, em várias organizações, né? Hoje, nas empresas, nós percebemos que a tendência é que os jovens eles suportem muito pouco tempo em algumas funções, né? E, às vezes eles não suportam o chefe cobrar determinadas coisas. Ou o chefe é muito chato, o chefe, eu não preciso mais estar nessa empresa porque eu não preciso desse emprego, né? E no final das contas precisam. E quando a gente ajuda as pessoas a entenderem a diferença do outro em relação ao que eu sou, elas passam a ser mais tolerantes. Melhores assim, no ambiente de trabalho também. Jesus, quando esteve conosco aqui na Terra, ele cultivou relacionamentos saudáveis, amorosos, entendeu? Com todo tipo de pessoa, tá certo? Ele abriu os braços para todas as pessoas, pessoas até que eram rejeitadas pela sociedade, mostrando que para todo mundo tinha uma oportunidade de uma nova vida, né? E você percebe que Jesus e até mesmo os seus discípulos, quando você verifica na própria palavra de Deus, você vai perceber que nós somos incentivados a procurar os nossos dons, aquilo que nós nos identificamos e usar aquilo para, de alguma forma, fazer com que outras pessoas conheçam a palavra de Deus. Seja através de ações, seja através do ensino, seja através do simples testemunho, nós podemos impactar vidas. O projeto ele aborda 3 aspectos principais, né, que é o âmbito emocional, o âmbito espiritual e o âmbito pedagógico. No âmbito emocional, nós percebemos um nítido desenvolvimento, né, porque os alunos passam a dar nome para as emoções, dar nome para aquilo que eles passam, para aquilo que eles sentem e passam a ser acolhidos pelo grupo. Isso tem uma grande relevância, a gente já falou um pouco sobre isso aqui. O aspecto pedagógico tem uma grande influência, porque existem professores que têm dificuldades em uma determinada turma por eles terem um determinado problema, que às vezes tem a ver com a convivência. Então, quando essa turma passa a conviver melhor, geralmente dar aula lá é muito melhor. Um exemplo, nós tivemos uma atividade que era a habilidade de se colocar no lugar do outro, né? E aí tinha uma aluna que ela estava dando trabalho lá e ela sempre dava trabalho nas outras atividades dos outros professores. E aí eu falei assim, agora dá aula no meu lugar, porque isso tem a ver com a dinâmica. E ela falou, como eu vou dar no seu lugar? Você vai ter que dar aula no meu lugar. E eu fui lá para o fundo, sentei e ela foi dar aula no meu lugar. E ela não conseguiu. E depois eu perguntei para ela, agora você entende como é que o professor se sente? Você entende como é que é estar aí na frente, as pessoas aqui falando o tempo todo? Então são pequenas atividades, pequenas reflexões que tendem a desenvolver um melhor controle da hora de se posicionar, da hora de falar, da hora que eu tenho que respeitar o professor. Agora é a hora que eu tenho que respeitar, porque eu imagino o que é estar no lugar dele, né? E o âmbito espiritual é um dos enfoques do Colégio Adventista. A gente precisa ter a noção de que Cristo é nosso mestre. E quando ele esteve aqui, ele não permitiu que as pessoas estivessem excluídas, que as pessoas não estivessem unidas umas com as outras. E um dos focos do trabalho dele foi fortalecer as relações. As pessoas que não eram notadas passaram a ser notadas, né? Existia muito bullying na época, não tinha esse nome, né? Nem há pouco tempo a gente tinha esses nomes aqui sendo falados nas escolas, mas existia muito bullying na época e Jesus começou a notar e as pessoas se sentiram, nossa, eu sou importante para alguém. E isso a gente precisa também replicar nas nossas escolas. A gente não pode deixar que uma criança, que um aluno, ele esteja aqui na educação adventista, esteja no colégio e esteja sofrendo de alguma forma. A gente tem que tentar aliviar isso e ajudar. Nós, na educação adventista, nós temos uma frase, muito além do ensino, né? E nós temos a preocupação de preparar as pessoas, os nossos alunos,
para esse mundo, para serem bons cidadãos, habilitados, aptos, mas também nós temos a preocupação de preparar pessoas para o reino dos céus. Então, há essa preocupação de que a gente desenvolva a nossa vida espiritual, a gente possa exercer o nosso testemunho, a gente possa exercer as nossas habilidades em prol de outras pessoas, para que elas conheçam a palavra de Deus. Então, nós entendemos que a educação adventista deve, sim, se preocupar com a habilitação em português, matemática, geografia, mas também não só preparar os alunos para a eternidade, mas também fazer com que todos eles, que todos nós sejamos instrumentos para que outras pessoas também conheçam a palavra de Deus e o caminho da eternidade. Eu espero levar do Colégio Adventista, da instituição Adventista, bons argumentos, entendeu? Porque foi uma instituição que me ajudou muito, está me ajudando até hoje, tanto o ensino como ensinamento religioso, porque é uma parte bem importante para a nossa vida. E eu espero levar tanto isso como relacionamento em amizades, meus professores e toda a parte estrutural da escola eu pretendo levar pelo resto da minha vida. Os alunos hoje têm cada vez mais dificuldade de se relacionar, porque a tendência é o isolamento, é uma tendência geral. Não sei se em todos os países nós vivemos essa tendência, mas pelo menos aqui no Brasil nós temos essa tendência, as pessoas viverem focadas no que eu faço na minha vida, nas minhas redes, nas minhas tarefas, e compartilhar isso parece ser um tipo de trabalho que a gente vai ter que fazer por muito tempo. A gente tem que focar hoje na relação das pessoas, elas estão sofrendo pela falta de relacionamento. Que importante é sermos mais humanos em nossas relações, não é mesmo? O programa de hoje vai ficando por aqui. Você gostou desse episódio? Já segue a gente nas nossas redes sociais? Lá tem muito mais conteúdo interessante para você. Não deixe de acessar também o nosso canal no YouTube para rever esse episódio ou talvez outro que você tenha perdido. Nos vemos semana que vem. Tchau!